Olá, tudo bem? Resolvi gravar esse vídeo aqui para que a gente possa contar mais da história da Real Life. Então eu te convido para que tu possa pegar o teu café, sentar e ouvir, entender mais sobre a nossa igreja, sobre a nossa congregação. Eu acredito que vai ser de muita importância e esse é um dos primeiros vídeos que nós estamos gravando. É um dos primeiros vídeos em que nós gravaremos para que vocês se sintam à mesa junto conosco. Nós temos certeza de que a mesa é muito importante. Nós temos certeza que a mesa ela tira muitas dúvidas. Então, eu quero que tu seja muito bem-vindo à nossa mesa, a mesa da Real Life. Esse vídeo está sendo gravado aí em maio de 2024. Eu não sei qual é a data que tu estás assistindo ele, mas é uma alegria muito grande para nós ter você conosco. E eu tenho certeza que essa caminhada vai ser muito enriquecedora para todos nós. Amém, querido? Eu gostaria de iniciar esse vídeo contando a minha história. Antes de mais nada, cabe te dizer que a minha história de conversão ela é um pouco peculiar, ela é um pouco diferente. Eu me converti no dia 30 de dezembro de 2021, há, sei lá, 3 anos atrás, 2 anos e pouco atrás. E eu estava lá em Braga, na parte norte de Portugal, perto da cidade do Porto. Nós estávamos a turismo lá, nós estávamos fazendo uma visita a turismo e nós entramos numa igreja. Tivemos a vontade de passar numa igreja, era uma igreja católica, antiga, gótica, que era no alto de um monte, assim. E nós entramos, estavam os nossos parentes juntos, e a gente entrou nessa igreja e particularmente não senti nada, não aconteceu nada, não tinha nenhuma missa, não tinha nada, não tinha ninguém pregando a palavra. Só que alguma coisa me chamou a atenção. Quando eu olhei para o altar dessa igreja, não tinha Jesus no centro do altar. Tinha um santo. E nada contra aqui a igreja católica, nada contra a religião católica, longe de mim falar algo. Mas aquilo me incomodou. Porque eu pensei, se Jesus é o centro de tudo, se Jesus é a razão de tudo, por que Jesus não está no centro do altar? E eles tinham feito um puxadinho assim para Jesus do lado. E esse puxadinho ali estava a imagem de Jesus crucificado. E aí eu fiquei olhando para aquela imagem, eu me aproximei daquela imagem, fiquei olhando. E ali eu tentei fazer uma oração, não sabia nem fazer oração. Nunca tinha entrado dentro de uma igreja, nunca tinha participado de um culto ou de alguma missa. E eu me lembro que eu fiz uma oração muito sincera para Jesus. Eu disse, chega, eu não quero mais esse tempo. Eu cansei do tempo que eu passei, 2021 foi um grande ano na minha vida em relação a financeiro. Foi o ano que eu mais ganhei dinheiro na vida, porém foi o ano que eu mais me incomodei também. E eu fiz uma oração sincera para Jesus, eu disse que a partir de hoje eu não queria mais aquela vida que eu estava levando. E que eu queria que Ele fizesse o que Ele quisesse com a minha vida. Bom, depois desse momento não senti nenhum arrepio, não senti absolutamente nada. Só segui o caminho. E na porta dessa igreja eu preguei o evangelho para a primeira pessoa, que foi meu parente, que mora lá na Europa. E foi uma tarde espetacular, foi uma tarde muito sobrenatural o que aconteceu, o que Jesus falou aos nossos corações. Então eu me converti, entreguei minha vida para Jesus da minha forma, sem ter ninguém pregando, e momentos depois, minutos depois, eu já estava pregando o evangelho. Quando a gente chega em Londrina, no dia 4 de janeiro de 2022, eu compro a minha primeira Bíblia
e eu resolvo abrir minha casa para pregar o Evangelho. Nós estávamos participando de um curso online onde nós tínhamos a chance de abrir a nossa casa para pregar o Evangelho. E eu me inscrevi nessa plataforma e abri a minha casa. E começou a vir gente, uma pessoa começou a convidar a outra, e outra começou a convidar a outra. E foi indo até que 4 meses depois, nós já tínhamos 56 pessoas aqui na minha casa. A gente foi crescendo, foi iniciando na sala, depois foi passando para outra sala que é maior, até que nós tivemos que colocar todo mundo em volta da piscina, porque não tinha mais espaço. E nesse momento o Espírito Santo me incomodou, e cabe ressaltar aqui, de antemão, que eu não tinha absolutamente nenhuma vontade de abrir igreja, eu não tinha nenhum projeto para ser pastor, pelo contrário, eu não tinha muita afeição por pastores, eu não gostava de pastores, não gostava de crente. Até que eu me converti e eu encontrei esse Jesus que muitas pessoas encontraram. E eu me apaixonei por esse Jesus e, diga-se de passagem, foi a melhor decisão da minha vida. O Espírito Santo me incomodou muito sobre edificar uma igreja, edificar um ministério. E eu fui obediente, né? Lutei um pouco contra, porque eu não queria que fosse iniciada uma igreja. E no final do ano de 2022 eu aceitei o desafio. Eu aceitei o convite, aceitei o chamado. E no dia 7 de janeiro de 2023 nós começamos a Real Life Londrina. Foi um tempo muito prazeroso, assim, foi um tempo muito novo também, porque nós estávamos numa transição entre eu não quero ser pastor, para uma transição onde nós estávamos edificando um ministério. E aí no dia 7 de janeiro de 2023 tudo começou a fazer sentido. Nós começamos como uma célula, né, aqui na minha casa no dia 12 de fevereiro de 2022, e praticamente um ano depois, dia 7 de janeiro, nós iniciamos como igreja. Nossa igreja não se chamava Real Life anteriormente, ela se chamava New Life. E aí, lá por meados de fevereiro ou março de 2023, nós mudamos o nome para Real Life Church Londrina. Então, querido, por que eu quero te contar essa história? Porque esse vídeo ele tem um objetivo muito claro, que é a integração de novos membros aqui na igreja. Então, tu não pode entrar numa congregação, entrar numa igreja em que tu não saiba a história dela. Essa aqui é uma história muito singela, eu estou colocando aqui fatos bem relevantes, obviamente, para não me estender muito, mas é a história da nossa congregação, é a história da Real Life Londrina. E eu quero começar aqui falando sobre a visão, né? Por que a visão é tão importante? Por que ter uma visão bem clara é tão importante? Então a gente vai para a palavra, lá em Abacuque, capítulo 2, verso 1, diz assim: ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que ele me dirá e que resposta terei à minha queixa. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Então, é muito importante nós termos a visão bem definida no ministério. Porque a visão ela vai falar do que o Espírito Santo entrega para nós. Como pastores, como líderes desse ministério, o Espírito Santo entregou algo para nós. E nós, como pastores, como líderes do ministério, nós temos que ser fiéis a essa visão. Nós não podemos nos desviar da visão. Porque se a gente se desvia da visão, obviamente nós vamos ter um final diferente. Então, se todos os crentes perguntassem a visão da igreja antes de se inserir nela, muitos dos problemas que acontecem hoje na igreja brasileira não teriam. Então, esse vídeo é muito para que a gente fale da visão da igreja e que a gente coloque tudo explicitamente antes de tu fazer parte da nossa congregação, antes de tu fazer parte da nossa igreja.
Então a visão ela coloca todos no mesmo nível e isso é extremamente importante para que tu tome a decisão de entrar ou não na igreja, de ficar ou não conosco. Se tu quiser ficar, vai ser de grande valia, vai ser muito bom. Mas se a visão que tu tens de igreja, de congregação é diferente da nossa, se a visão não bate, isso tu precisa saber. Porque daí tu consegue tomar a tua decisão juntamente com a tua família. Então, se todos perguntassem antes, muitos problemas seriam poupados, né? Infelizmente, nós temos muitos problemas de pessoas que entram numa igreja achando que aquela igreja era daquele jeito e colocam expectativas demais naquilo, colocam expectativas demais no pastor e acaba que elas são frustradas porque são visões diferentes e elas poderiam ter visto isso antes e não viram. Nós temos aqui na nossa igreja, e eu levo isso como um lema muito grande na minha vida, que é a visão dos 5 ministérios da igreja. Os 5 ministérios nós vamos achar lá em Efésios capítulo 4, e começa lá no verso 4 dizendo assim: há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também descer às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade na fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude em Cristo. Isso em Efésios aqui está dizendo muito sobre uma igreja madura, sobre uma igreja sadia. Então, se nós queremos ter uma igreja sadia hoje, nós precisamos ter os 5 ministérios fluindo dentro dela. Eu sei que isso é um desafio muito grande hoje. Isso é um desafio que nós temos em ter os 5 ministérios fluindo, mas precisa ser um norte que nós temos que perseguir. Então nós temos apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para tu entender bem sucintamente aqui, eu vou te falar sobre esses 5 ministérios. O apóstolo basicamente é aquele que tem a visão e aquele que avança. O apóstolo quase nunca vai olhar para dentro, mas sim vai olhar para fora, para a expansão do reino de Deus. O apóstolo dos 5 ministérios, o apóstolo é o principal, porque sem o apostolado, sem o movimento apostólico, a igreja não avança, a igreja não vai para frente, vamos dizer assim. O apóstolo ele tem a função basicamente de expandir a igreja. Então o apóstolo é aquele que planta outras igrejas, é aquele que expande os GCs, é aquele que expande a obra apostólica do reino de Deus. Os profetas, como o nome já diz, são aqueles que recebem uma visão de futuro, recebem um caminho do Espírito Santo, são aqueles que falam para a congregação, são aqueles que são a ligação entre, muitas vezes, o Espírito Santo e algumas pessoas. Os evangelistas são aqueles que olham também para fora, mas os evangelistas eles têm uma função básica, que é converter pessoas. Os evangelistas são aqueles que olham para fora da igreja e perguntam onde que nós podemos buscar mais pessoas que não estão convertidas. Os evangelistas são aqueles que geralmente vão ser o primeiro contato de uma pessoa não convertida com o cristianismo. Os pastores, obviamente, todo mundo conhece, mas os pastores são aqueles que cuidam, são aqueles que apacentam, são aqueles que fazem o discipulado, aqueles que formam discípulos, aqueles que olham só para dentro. E os mestres são aqueles que
ensinam a palavra, aqueles que têm o dom de ensinar as coisas, aqueles que têm o dom de crescer em sabedoria a congregação do Senhor. Basicamente, queridos, por que a gente precisa ter os 5 ministérios fluindo dentro da igreja? Porque se tiver um ministério só fluindo, vai ser disfuncional. Então nós temos aí inúmeras igrejas que são lideradas, que são dirigidas por uma pessoa 100% pastoral. Isso é disfuncional. Porque uma pessoa 100% pastoral, uma pessoa 100% pastora ou pastor, ele vai olhar só para dentro, ele vai querer ficar naquele tamanho de igreja, vamos dizer assim. Uma igreja dirigida por um pastor é uma igreja que não cresce. É uma igreja que fica muito tempo com um número pequeno de membros, porque o pastor, ele geralmente, na sua essência, ele tem dificuldade em crescimento. O pastor, ele quer cuidar de todos e ele cuida de todos, ele liga para um por um, ele conversa com um por um, ele discipula um por um da igreja. Então, nós temos essa característica, que não estou falando aqui que seja errado, mas é uma característica de igrejas conduzidas por pastores. Nós temos uma segunda parte, que são igrejas dirigidas ou lideradas por apóstolos, tá? Os apóstolos são aqueles, conforme eu já falei, são aqueles que têm a visão, que vão para frente, que vão na expansão do reino de Deus. Por que é tão disfuncional uma igreja que só tem apóstolo? Porque é uma igreja que não vai cuidar. Entende o paradigma? Entende a diferença entre pastor e apóstolo? E por isso que, com essas diferenças tão grandes, a gente não pode só ter pastores e a gente não pode só ter apóstolos. Nós precisamos ter apóstolos sendo apóstolos, fazendo o movimento apostólico da igreja e pastores cuidando do rebanho internamente. Nós temos ali depois os profetas, evangelistas e mestres, que são ministérios que vão complementar a igreja do Senhor e são ministérios essenciais para que uma igreja flua. Então nós, como igreja, nós temos que ter a ideia e a visão de que a gente precisa sempre ter os 5 ministérios fluindo. Se a gente, obviamente, não tem como dizer que vai ter sempre os 5 ministérios, mas nós precisamos perseguir essa visão. Amém? Próximo item aqui que eu quero falar é que o nosso ministério, ele é um ministério 100% apostólico. Ah, mas então, pastor, então quer dizer que se o ministério é 100% apostólico, não vai cuidar de ninguém? Não quer dizer isso. Mas quer dizer que o movimento do nosso ministério, a visão do nosso ministério, ela é 100% apostólica. E o ministério apostólico, ele está focado, obviamente, na expansão. Ele está focado, obviamente, num sonho, numa visão que Deus entregou para o líder desse ministério, enfim, para a igreja. E essa visão, ela tem que ser perseguida. As características de um ministério apostólico. Eu separei aqui 5 características, tá? A primeira, intercessão incessante. É um ministério que ora, que jejua, que se consagra. É um ministério que vai para frente. 2, entende o propósito de Deus, o destino e a palavra profética. É um ministério que está cada vez mais conectado com o Espírito Santo, entendendo quais são as vontades de Deus para esse tempo. 3, uma igreja de guerra espiritual. Por quê? Porque tudo que avança, tudo que expande, o inimigo vai se levantar contra. Então, tem um movimento apostólico, tu tem expansão, tu tem crescimento. E, obviamente, que o inferno não vai gostar nada disso. Então, é uma igreja que tem muitas guerras espirituais. 4, uma igreja inconformada. É uma igreja que sempre quer crescer mais, é uma igreja que quer expandir mais, que quer buscar mais pessoas. É uma igreja inconformada com a situação atual. É uma igreja que não se conforma com os problemas que assolam o nosso país. E 5, é uma igreja que é visitada e despertada por Deus. O nosso ministério, ele como eu já falei, é um ministério 100% apostólico. Então, cabe ressaltar que nós temos uma visão de que precisamos cuidar de quem quer ser cuidado, desenvolver quem quer ser desenvolvido e pastorear quem quer ser pastoreado.
O ministério apostólico não é aquele que vai ficar buscando as pessoas, tratando todo mundo de forma 100% pastoral, se é que me entendem. O ministério apostólico é aquele que vai corrigir, que vai cuidar também, mas ele vai cuidar de quem quer ser cuidado. E a obra de Deus vai seguir, e Deus vai levantando pessoas, vai levantando obreiros, vai levantando pessoas para que essa obra avance. Amém? Mais uma coisa aqui que eu quero falar é que nós somos servos e não voluntários. Para mim, particularmente, eu que sou pastor dessa igreja, eu tenho uma visão muito alinhada com isso. Nós temos uma cultura do voluntariado na igreja brasileira e para mim ela é um câncer para a igreja brasileira. Porque a cultura do voluntariado, quando eu chamo alguém de voluntário, quando eu trago voluntários para dentro da igreja, é a mesma coisa que eu dizer que um voluntário é aquele que trabalha quando quer, é aquele que faz as coisas quando ele tem tempo, quando sobra tempo. Isso é um voluntário. E nós não somos voluntários de Deus, nós somos servos de Deus. Então, se nós somos servos, nós servimos a um Senhor. E se nós servimos a um Senhor, nós temos que obedecer o que Ele fala. Então, nós não podemos ter essa visão de voluntário. Nós precisamos ter uma visão de servos, porque os servos, ele nem sempre vai fazer o que ele quer fazer. O servo, ele nem sempre vai querer fazer aquilo que ele gosta de fazer. Mas ele vai fazer porque Deus está mandando, porque o Senhor dele está mandando. Então aqui, encaminhando para o final, nós temos aqui o propósito, missão, visão e crenças da nossa igreja. Eu vou falar um por um delas e aí eu peço que vocês prestem atenção nisso, porque isso aqui é a parte mais importante desse vídeo. É a parte que mais interessa a todos aqui. Bom, o propósito da nossa igreja está descrito lá em Marcos, capítulo 16, verso 15, que diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Esse é o propósito. Esse tem que ser o propósito de toda a igreja. Se uma igreja não tem esse propósito, talvez ela não seja uma igreja. Mas esse tem que ser o propósito da igreja. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. A igreja tem as suas ordenanças. Quais são as ordenanças da igreja? O batismo. Nós temos primeiro aqui pregar o evangelho, depois nós temos o batismo e depois nós temos a ceia, que nós temos que ceiar até que ele venha. Então essas são as ordenanças da igreja. Uma igreja que não prega o evangelho é uma igreja rasa, uma igreja onde nunca vai ter crescimento. Então eu vou te dizer uma coisa, tu quer analisar se uma igreja é interessante ou se uma igreja é boa para tu entrar, analise os frutos dela, porque pelos frutos a gente já consegue ver a árvore. Uma igreja onde não tem transformação, onde não tem testemunho de pessoas dizendo que foram transformadas lá dentro, onde não tem testemunho de pessoas dizendo que foram encontradas por Jesus lá dentro, é uma igreja que está morta. A igreja precisa ter o seu testemunho válido, ela precisa ter o seu testemunho para que todos vejam que é Deus que tá fazendo aquela obra. Porque se eu não tenho frutos, se eu não tenho pessoas sendo transformadas, talvez eu não estou seguindo Jesus, talvez eu esteja seguindo outro Deus. A missão da nossa igreja: pregar o evangelho sem negociação, buscando a glória de Deus através da liberdade do Espírito Santo e trazendo o arrependimento às pessoas. Eu vou explicar. Pregar o evangelho sem negociação. Nós somos uma igreja onde nós não negociamos o evangelho. Então, independente de quem estiver sentado na cadeira, independente de quem for membro da igreja, se é alto dizimista, se é baixo dizimista, para mim não me importa. Eu vou pregar o evangelho até que ele venha, e o evangelho genuíno de Jesus Cristo. Porque se a gente negocia o evangelho como muitas igrejas estão negociando hoje, nós vamos acabar sucumbindo. E eu acredito numa igreja que vai pregar o evangelho verdadeiro. E o que é o evangelho verdadeiro, pastor? É o arrependimento. A igreja, ela precisa te causar uma crise por dentro. A igreja precisa causar em ti uma crise. E isso é a mais pura verdade. E esse tem que ser o maior objetivo da igreja. Causar uma crise dentro de ti.
Eu preciso ir para o culto e sair de lá incomodado. Se o que o pastor falou é verdade, eu sou uma porcaria. E é esse o sentimento que a igreja tem que causar. E não o contrário. Hoje nós temos igrejas que têm um show de entretenimento. E as pessoas saem alegres, motivadas. É uma palestra motivacional. E, querido, eu sinto te dizer, mas aqui não é lugar de palestra motivacional. Aqui é lugar de arrependimento. Por quê? O arrependimento é o princípio básico da vida com Deus. Se eu não me arrependo dos meus pecados, eu não tenho vida com Deus. Se o Evangelho não me traz um arrependimento, talvez eu não esteja lendo o Evangelho. Então, querido, pregar o Evangelho sem negociação é o mínimo que as igrejas deveriam estar fazendo hoje. Buscando a glória de Deus através da liberdade do Espírito Santo. Quem é membro dessa casa sabe muito bem que muitas vezes a pregação muda. Muitas vezes não tem nem pregação. Nós já tivemos cultos que o Espírito Santo falou que nós tínhamos que só adorar. E nós somos obedientes. É muito melhor obedecer. Então nós somos dependentes e nós somos obedientes ao Espírito Santo. E trazendo arrependimento às pessoas. Porque isso é uma consequência. Se eu tenho uma liberdade do Espírito Santo, se eu dou espaço para o Espírito Santo e se eu prego o Evangelho sem negociação, eu com certeza eu vou ter frutos que são os arrependimentos. A visão da nossa igreja, ser um ministério grande, relevante e apostólico para as nações, sendo fiel a Deus e às suas escrituras. Deus já nos entregou muitas promessas sobre o nosso ministério. E apesar de que hoje nós somos uma igreja relativamente pequena, nós temos uma visão e nós temos uma promessa de que nós seremos uma denominação grande. E que a Rio Life não vai ficar só por Londrina, a Rio Life vai expandir pelo Brasil e quem sabe pelo mundo. Então, querido, nós cremos que a nossa congregação, que a nossa igreja, ela será uma exportadora de missionários para vários cantos desse mundo. Nós cremos que nós temos uma missão grande e que essa missão grande ela só vai se cumprir quando nós tivermos maturidade para acessar esse lugar em Deus. Então, um ministério relevante, nem sempre um ministério grande é um ministério relevante. O número de pessoas sentadas no banco da igreja não quer dizer nada. Eu posso ser um ministério relevante com 20 pessoas. E aqui cabe te dizer que não existe nada pequeno quando a obra é de Deus. Então, independente do tamanho da igreja que tu entrar, se ela for grande ou se ela for pequena, se Deus está no meio, aquilo é grande. Então, querido, essa é a nossa visão. Nós não queremos ficar aqui eternamente em Londrina. Nós não sabemos para onde nós vamos ser soprados, vamos dizer assim. Nós queremos expandir, nós queremos ganhar almas para Jesus. Nós não queremos ficar para o resto da vida como um clube social que hoje em dia tem muito. Tem muitas igrejas que são um clube hoje. As pessoas só falta cobrar a mensalidade. Tem encontro de tudo, tem encontro do churrasco, encontro do vinho, encontro disso, encontro daquilo. Meu Deus! Nós temos que pregar o evangelho genuíno e nós temos que ter a visão que a igreja precisa buscar almas. A igreja precisa pescar almas. Então aqui eu vou falar algumas das nossas crenças, tá? Nós cremos no único Deus, Salvador, e cremos que Jesus Cristo é o Messias. Isso é o básico. O Cordeiro de Deus que se entregou por nós. Isso aqui, se uma igreja não acredita nisso, é uma sinagoga de Satanás. Cremos que a Bíblia é inerrante, sendo a única regra infalível de vida. Então, querido, uma coisa que eu falo muito aqui nos discipulados que eu faço com o pessoal da igreja, eu digo para eles assim, gente, se Deus falou, tá falado. A minha opinião, ela vai te ajudar talvez no teu processo? Com certeza. Provérbios vai dizer que na multidão de conselhos há sabedoria. Então, querido, peça conselhos para o teu pastor, para o teu líder, enfim. Mas, sobretudo, se Deus falar, está falado. Eu não sou ninguém para contestar o que Deus está falando. Então, nós cremos que a Bíblia ela é infalível, ela é inerrante.
E se a tua pergunta está com a resposta lá na Bíblia, não tem conversa. Não é o pastor que vai interpretar a Bíblia diferente. A Bíblia não tem uma verdade relativa. A Bíblia é a verdade única e absoluta. Bom, nós cremos num batismo do Espírito Santo. Nós cremos nisso. Cremos num batismo do Espírito Santo. Nós cremos que pessoas podem ser cheias do Espírito Santo. Cremos que os dons espirituais podem ser liberados. Cremos que as pessoas podem ter variedades de línguas ou falar em outras línguas. Nós cremos nisso, sim. Nós cremos nos dons espirituais que podem ser derramados sobre todos. Nós cremos nisso. Não, só que daí, querido, aqui eu abro um parênteses para que a gente entenda muito sobre a visão dessa igreja. Nós cremos nos dons do Espírito, nós cremos no batismo com o Espírito Santo, porém, nós não cremos no excesso dos dons. Eu não creio que para uma pessoa ser cheia do Espírito Santo, ela precisa rodopiar. Eu não creio que uma pessoa, para ser cheia do Espírito Santo, ela precisa subir na coluna da igreja e ficar lá fazendo pirueta. Não, eu não creio nisso. Eu não creio que para a pessoa ser cheia do Espírito Santo, ela precisa ser derrubada por alguém. E eu particularmente não tenho nada contra quem cai no chão, e eu acho que isso é uma consequência muitas vezes de uma condição onde nós estamos orando que o Espírito Santo se manifesta ali. Mas essa forçada para que as pessoas caiam, essa coisa que as pessoas ficam fazendo para dizer que são cheias do Espírito Santo, nós não concordamos. Então nós cremos sim nos dons, nós cremos sim no batismo do Espírito Santo, mas não cremos no excesso. Cremos que Jesus Cristo é o único meio de salvação para a vida eterna. É a obra da salvação, querido. Nós cremos que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Isso é o básico que uma igreja tem que acreditar. Nós cremos que Jesus morreu na cruz para nos salvar. Cremos também na segunda volta de Jesus. Nós cremos que Ele morreu, ressuscitou no terceiro dia, ascendeu aos céus e um dia Ele voltará para buscar a sua igreja. Particularmente aqui eu acredito que isso é uma discussão teológica bem complexa, mas eu acredito que nós vamos ser resgatados no meio da tribulação. Então tem inúmeras teorias que a gente pode ficar horas aqui tratando, mas eu creio que a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela vai ser buscada por Jesus no meio da tribulação. Cremos que pessoas podem ser desenvolvidas para o seu chamado ministerial. Querido, todo mundo pode ser desenvolvido para o seu chamado ministerial. Deus colocou algo dentro de ti, Deus colocou algo dentro aí do teu coração. Então só cabe a nós desenvolver isso, entender, te ajudar nesse entendimento, te ajudar nessa descoberta e fazer com que tu cresça no teu chamado espiritual. E cremos que o Espírito Santo capacita os escolhidos e não escolhe os capacitados. Querido, eu nunca passei por um curso de teologia. Eu estou hoje puramente pela graça do Senhor Jesus Cristo. Eu prego a palavra por graça, porque o Espírito Santo me capacita. Agora nós não temos que achar alguém PhD em teologia para que a igreja cresça. Não, nós precisamos que o Espírito Santo nos capacite, porque Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Bom, mais uma coisa que eu preciso te dizer. Nós somos uma igreja em GCs. Os GCs são os nossos grupos de crescimento. O que são esses grupos de crescimento? São células da nossa igreja onde nós nos reunimos em casas para proclamar o Evangelho, para crescer junto. E nós acreditamos que nós só somos igreja no GC. Nós só somos igreja sendo unidos como irmãos e tendo comunhão entre os irmãos nos GCs. O culto é muito importante. Nós vamos para o culto domingo para uma celebração. Nós celebramos o nome de Jesus, nós celebramos tudo que Ele fez por nós. Porém, nós só somos igreja de verdade nos GCs. Então, se tu ainda não faz parte de um GC, eu faço convite para que tu seja
recebido em algum dos nossos GCs, que é um momento de crescimento pessoal, intelectual, é um crescimento espiritual. Então nós temos uma visão de corpo, alma e espírito, e nós precisamos ser igreja nos GCs para que a visão se cumpra. Então, se tu ainda não faz parte, procure algum dos nossos líderes, procure o nosso grupo no WhatsApp, para que a gente possa te encaminhar para um GC. Se tu tem a vontade de abrir um GC na tua casa, bom pastor, eu sei pregar a palavra, eu quero pregar, eu sinto que há um chamado de Deus para a minha vida, eu quero abrir minha residência para isso. Fale conosco, fale comigo, fale com algum dos nossos líderes, que a gente vai fazer esse encaminhamento para vocês aí e vamos expandir o reino de Deus aqui nessa cidade. Amém? Mais uma coisa que eu quero te falar, que muitas vezes uma pessoa chega na nossa igreja e pergunta assim, qual é a linha da igreja? As pessoas são muito preocupadas hoje em perguntar qual é a linha da igreja, porque as pessoas elas têm a necessidade, tem uma necessidade absoluta de rotular tudo e todos. Então ela precisa colocar aquilo dentro de um rótulo, dentro de uma caixinha. Mas vamos responder essa pergunta. Se nós formos colocar hoje qual é a nossa linha de igreja, nossa linha teológica, nós somos carismáticos. O movimento carismático, ele aconteceu depois do movimento pentecostal. Eu vou dizer a diferença entre os pentecostais e os carismáticos. Os pentecostais, eles vêm do avivamento na Rua Azusa. E os carismáticos são aqueles de igrejas tradicionais que entenderam que podem ser batizados com o Espírito Santo, tiveram uma experiência com o Espírito Santo. Então, daí nasceu o movimento carismático. Se eu não me engano, o movimento carismático é da década de 60, meados disso, 1960 por aí. Posso estar errado nessa data, mas é mais ou menos por essa data. O movimento carismático, quais são as diferenças do carismático para o pentecostal? O pentecostal ele é algo muito mais, vamos dizer assim, eu vou tentar achar uma palavra para descrever, mas o pentecostal ele é muito mais excessivo em tudo, tá? Os carismáticos são oriundos de igrejas tradicionais. Então, por exemplo, os carismáticos o movimento carismático veio de igrejas batistas, igrejas presbiterianas, de pastores, líderes que entenderam que aquela visão de batismo com o Espírito Santo era real. E eles foram batizados com o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, e daí que veio essa renovação de igrejas tradicionais. Então, numa base prática, o movimento carismático, ele é como um pentecostal mais retido, mais efêmero, vamos dizer assim. Se é essa a palavra que eu posso usar. Eu não quero ser injusto com os pentecostais e não quero ser injusto com outras denominações. Então eu estou colocando algumas palavras aqui mais brandas para que a gente consiga ter esse diálogo. E de antemão aqui eu tenho todo o respeito, todo o carinho, toda a admiração pelos pentecostais, todo o carinho, admiração pelos presbiterianos, pelos batistas. Eu acho que são essa variedade de denominações, de linhas teológicas que nós temos no Brasil que fazem com que o nosso país avance e seja um dos países onde o cristianismo mais avança. Então, os carismáticos, eles não vão acreditar tanto nesse excesso dos dons. Eles não vão acreditar nessa exacerbada manifestação dos dons espirituais. Então, se nós tivermos que falar hoje qual é a nossa linha, nós somos carismáticos. Nós somos uma igreja onde o evangelho é pregado sem negociação. E aqui cabe ressaltar que nós somos uma igreja que não gosta de ficar rotulando, tá? Eu particularmente não gosto desses rótulos, porque eu tenho pessoas que eu admiro no mundo pentecostal, eu tenho pessoas que eu admiro que são presbiterianos, que são calvinistas. A minha visão
é mais relacionada com Arminio, mas eu tenho total respeito por pessoas, grandes pregadores, grandes ministros do evangelho desse país, que são calvinistas e que são presbiterianos, que são batistas. Então nós temos o maior respeito e admiração por todos. Então eu falo isso, qual é a nossa linha, mais para que pessoas, quando tiverem essa ideia, falarem mais. Eu queria te convidar a mudar o teu pensamento sobre isso. Porque eu acredito que a gente pode extrair de tudo coisas boas. Então, por exemplo, eu posso não ser alinhado com a visão calvinista, por exemplo, de um grande ministro do Evangelho, que é o Hernandes Dias Lopes. Eu posso não ser alinhado com a visão calvinista dele, mas eu posso admirar e posso sim aprender com esse grande homem de Deus da nossa nação. Eu posso não ser alinhado com uma visão teológica da igreja pentecostal, mas eu posso aprender como eles se movem nos dons do Espírito. Então, uma coisa não anula a outra, a gente precisa ter a mente aberta para extrair o que a gente precisa extrair e também deixar de lado o que a gente precisa deixar de lado. Então, aqui para a gente finalizar esse vídeo, eu preciso te dizer como que nós vamos avançar como igreja. Como que a Rio Life pretende expandir? Como que a Rio Life pretende avançar? Primeira coisa, pregando o evangelho verdadeiro sem negociação, é isso que nós já falamos. Nós não vamos negociar o evangelho, independente de quem sente na cadeira. Nós temos casos hoje de igrejas que as pessoas, os pastores pregam de forma diferente, pregam assuntos diferentes, porque senão vai magoar aquela X pessoa que está sentada lá, que é um grande dizimista da igreja. Nós não vamos negociar o evangelho. E eu já falo para todo mundo aqui, muitas pessoas já saíram da nossa igreja há muito tempo. Talvez a gente poderia já ter uns 200, 300 membros. Mas muitas pessoas não entendem, muitas pessoas elas se ofendem com o evangelho verdadeiro, porque estão acostumadas a tomar leite, a comer papinha. E a gente precisa crescer, é o que eu falo, a gente precisa avançar. Não é possível que nós passamos 2, 3 anos, 5 anos, 10 anos dentro de uma igreja e nós não temos crescimento. Nós precisamos ser inconformados com isso. E nós precisamos buscar o conhecimento, nós precisamos buscar pessoas que vão nos ajudar nesse caminho. Segundo ponto, plantando novas igrejas em todas as nações. Nossa igreja tem um movimento apostólico, eu já falei. Então o nosso foco é plantar igrejas novas. Nós estamos na fase de plantação ainda da Rio Life em Londrina, mas nós já temos o sonho de plantar outras igrejas, nós vamos capacitar novos pastores, nós vamos crescer o reino de Deus nesse país. Eu tenho certeza que esse país vai ser mudado pelo Evangelho de Jesus Cristo. Terceiro ponto, batizando os novos convertidos. Isso é o básico, a igreja precisa fazer, a gente precisa promover mais batismos, a gente precisa avançar nisso, a gente precisa avançar em ações de evangelismo. Uma igreja que não evangeliza é um clube, onde pessoas estão fechadas num lugar ouvindo uma palavra motivacional no domingo. E aqui cabe ressaltar, a maioria das minhas palavras não são motivacionais, querido. Porque é no confronto que a gente cresce. Eu não acredito que nós temos crescimento numa zona de conforto. E aqui não estou falando de absolutamente mais nada, eu só estou falando de confronto. A gente precisa ser confrontado. Se tu for ver, o Espírito Santo, na maioria das vezes, ele nos confronta e não nos conforta. Porque as respostas geralmente estão dentro de nós. Quarto ponto, desenvolvendo líderes. Nós precisamos ter uma cultura de desenvolver líderes dentro da igreja. Alguns líderes já foram levantados nessa congregação e outros tantos ainda vão ser levantados. Mas aí que eu digo, a pessoa precisa ter noção do que Deus falou para ela. Se tu tiver a visão de Deus para a tua vida bem descrita, bem colocada, vai ser fácil nós desenvolvermos o teu chamado, ajudarmos nesse desenvolvimento. Então tu precisa ter essa visão. Se tu tem um anseio de ser líder, me procura.
que nós vamos te capacitar para isso, nós vamos te dar as ferramentas necessárias para isso, porque nós precisamos de pessoas, nós precisamos de obreiros, nós precisamos de colaboradores para que o reino de Deus avance nessa cidade e nesse país. Mais um ponto, cuidando de quem quer ser cuidado, pastoreando quem quer ser pastoreado e desenvolvendo quem quer ser desenvolvido. É o básico, é o que é a visão do nosso ministério, querido. Essa é a visão do nosso ministério. Desenvolver quem quer ser desenvolvido, cuidar de quem quer ser cuidado e pastorear quem quer ser pastoreado. Nós temos aí no nosso grupo do WhatsApp da igreja, nós temos inúmeras informações, entre elas um link de aconselhamento pastoral, onde tu vai conseguir marcar um discipulado, uma reunião comigo, com a Marília, com outros líderes da igreja, onde tu vai ser desenvolvido, onde tu vai ser cuidado. Mas isso precisa partir de ti. Nós não vamos invadir a tua casa e te obrigar que tu faça um discipulado. Não. Nós queremos que tu tenha a noção de que precisa disso e que vocês nos procurem para esse discipulado. Então, querido, a nossa visão é essa. Isso tudo, todo esse apanhado que a gente fez aqui é para te mostrar qual é a nossa visão. E agora fica a teu cargo. A decisão de entrar ou não entrar na igreja. E essa decisão de iniciar ou não iniciar uma caminhada conosco é uma decisão que tem que ser tomada tu e a tua família. Mas, caso tu queira participar dessa congregação da Rio Life Londrina, pode ter certeza que aqui tem uma família de braços abertos te esperando. Mais um último detalhe aqui antes da gente finalizar, eu quero te dizer que no grupo do WhatsApp da igreja, nós temos um ponto onde 99% das igrejas tem um problema. Aqui no grupo do WhatsApp, eu vou abrir aqui para te mostrar. Na descrição do grupo, coloca ver mais aqui, tem um negócio que diz aqui, planilha financeira. Essa planilha financeira é 100%, tá? 100% das contas de tudo que entra e tudo que sai da nossa igreja, do caixa da igreja. Então, desde o início do nosso ministério, nós temos essa planilha. Tu pode acessar ali toda a prestação de contas de tudo que tem no caixa atualmente, tudo que entra e tudo que sai. Eu sei que isso é algo muito raro entre as igrejas hoje, e é um assunto que é muito tabu e muito polêmico dentro das igrejas. Tem igrejas que fazem um culto por ano para prestar conta. Cara, não precisa um culto por ano para prestar conta. As contas têm que estar ao alcance de todos. E aqui nessa planilha, tu tem em tempo real, atualizado toda segunda-feira das contas da igreja. Se saiu R$1 para ajudar o fulano lá, vai estar descrito na planilha que saiu R$1 para ajudar o fulano. Então, querido, o nosso compromisso é com a transparência. Então, eu quero te dar as boas-vindas à nossa congregação. Eu quero te dar as boas-vindas à nossa família. Quero te dizer que aqui tem uma família para que a gente caminhe junto e para que a gente avance junto como reino de Deus. Para nós vai ser motivo de muita alegria, para nós vai ser motivo de muita honra caminhar junto contigo, com a tua família. Então seja bem-vindo, conte conosco. Eu, Felipe Melo, pastor da Rio Life Londrina, eu estou de braços abertos para receber a família de vocês. E que vocês possam ser muito úteis no reino de Deus. Que vocês não fiquem só no banco. Que coisa chata, pessoas que ficam 10, 15 anos parados num banco de igreja e não fazem nada para Deus. Se integre na igreja, esse vídeo é um vídeo de integração, mas se integre na igreja e cumpra a obra. Faça alguma coisa, arrume um lugar para servir, tem tantos ministérios, tantas funções que nós precisamos de gente para servir. Se mova, se coloque à disposição do reino de Deus. Não é possível que tu vai conseguir passar anos e anos da tua vida sem servir os outros, sem servir a Deus.
Então procure um dos nossos líderes, me procure, ó, pastor, eu quero servir, eu vou servir. Nós vamos arrumar, nós vamos te colocar em algum lugar onde tu vai ser útil. E aí quando uma pessoa ir lá na frente, entregar a vida dela para Jesus, tem a tua impressão digital lá, porque tu tá ajudando. E não importa se tu tá cuidando da porta, não importa se tu tá mexendo no telão, não importa se tu tá mexendo na mesa de som, não importa. Tu tens a tua parcela de participação nisso. Amém, querido? Da minha parte, é isso. Vou gravar mais vídeos aqui desse momento bem relaxado, vamos dizer assim. Um momento bem descontraído, onde eu quero que vocês sentem à mesa conosco e que a gente consiga crescer junto. Isso é um momento muito importante para a cidade de Londrina, um momento muito importante para o nosso país e que a gente possa construir uma história juntos. Então, seja muito bem-vindo a Real Life Londrina Church. Grande abraço, valeu e que Deus abençoe nessa nova caminhada. Conte conosco, que a graça e a paz do Senhor estejam com vocês. Amém? Até mais, valeu, um abraço.